Vamos à palavra nesta noite. Não. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Alguém acha? Por que você está tão longe? Eu vou fazer pergunta. Ou você chega para cá e eu vou fazer arguição. Vou fazer perguntas. Você está muito longe. Capítulo 14, versículos 16 e 17. Quem achou, leia, por favor. Não. Isso. Até o 17. Isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A NVI. Então, aqui fala da promessa de Deus, de Jesus, aos discípulos sobre a outra pessoa que viria em substituição a ele. Ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, para que esteja com vocês. Era uma fase difícil, era uma fase de transição, e Jesus estava nesta noite admoestando os discípulos, porque nesta noite ele seria preso e aí começaria a crucificação. E eu quero falar nessa noite, eu já falei aqui algumas vezes, sobre esta pessoa que veio para estar conosco. Veio para acompanhar a nossa trajetória aqui, o Espírito Santo. E eu vejo, o que eu vejo hoje? Esta pessoa é um pouco desconhecida dos crentes. Nós não temos, na realidade, uma relação de intimidade com esta pessoa que veio para ficar conosco e estar em nós. O ministério do Espírito é um ministério extremamente glorioso. Ele difere das duas outras dispensações. Deus, quando atuou sobre o mundo, ele atuou de uma forma distante, através profetas e sacerdotes. Ele comandava. O Velho Testamento é a manifestação da dispensação de Deus. Veio Jesus era homem limitado. Ele não podia estar em vários momentos, em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele caminhou com os discípulos. Paulo sintetiza isso no capítulo 4, versículo 6 de Efésios. Ele diz: há um só Deus, sobre que age em todos, e ele fala que está em todos. Agora, o ministério do Espírito é glorioso, porque Deus atuava desta forma, embora a Trindade, o Espírito também, pontualmente capacitava as pessoas a desenvolver o ministério. Quando Deus manda construir a arca, capítulo 31 de Êxodo, ele diz assim: eu enchi a Bezaleel do meu espírito e de sabedoria, que ele vai ser capacitado pelo Espírito para fazer todo o trabalho de artífice. Então o Espírito ensinou, mas o Espírito vinha só para aqueles momentos. Agora Jesus está dizendo: vocês vão conhecer, porque o mundo não vai conhecer, mas vocês vão conhecer, porque Ele estará em vocês.
Então há um ministério muito maior, porque aonde você for, você carrega o Espírito Santo com você. O Velho Testamento não era assim. No tempo de Jesus, o pessoal, os discípulos andavam com Jesus, comungavam com Ele. E hoje, aonde você for se manter fiel, obediente, você carrega o Senhor no seu coração. Quando você vê o capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, Paulo diz que não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, o nosso coração é a morada do Espírito. Então Deus deixou o santuário, Deus deixou o tabernáculo e Deus habita aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Santo Deus habita em vós? Então, e como nós temos pouco conhecimento a respeito desta pessoa, a gente deveria estudar mais sobre o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Ajudar, consolar. Esqueci do versículo, ensinar. Tem aquele versículo que fala: Ele vos ensinará todas as coisas. 14, 26, está aí onde eu li. Então, deixa eu ler, então, esse é o. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Esse é o 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu tenho que ler, porque eu estou vendo que vocês nem leram, É a tradução dela. É a tradução dela. Isso aí. Todas as coisas. Eu li que, desculpa, eu sei que você está lendo errado. É difícil, né, irmão? Quem não tem pecado? Mas você leu qual? Não, o 15. Eu li 15. Hein, não, o 15, a 15 e 26, né? É 26? 14 e 15 é aquele: se me amais, obedeceis as minhas. Tá? Você tem que começar a memorizar a Bíblia. Tem que memorizar, ué. Você memoriza tanta porcaria da vida, memoriza o maior livro que tem. Não sabe memorizar, não sabe combater. É a única arma que você pode enfrentar o capeta. É a palavra de Deus. Ué. O que 6:17 de Efésios? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando vem aquele pensamento tortuoso na sua mente, como que você vence? Com a palavra. Se você não tem a palavra, não vai. Eu acho que é isso. Não é isso, não. Está escrito assim, a Bíblia diz assim. Você não tem lugar aqui. Transforma a sua mente. Você precisa memorizar. Você não memoriza. Eu fico olhando esses advogados. Artigo tal, lei tal, diz isso. E a Bíblia? O livrinho desse tão pequeno. 1189 capítulos só. Você quiser o Novo Testamento, são 260. Você podia decorar tudo. 260 capítulos. Mas vamos voltar à pessoa do Espírito. O Espírito Santo, veja, quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar com os discípulos e ali ele assopra sobre eles o Espírito Santo, dando aos discípulos o novo nascimento. Ele diz: recebei o Espírito Santo, está lá em João 20, 22. No capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele diz: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai.
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Parafraseando este versículo, Jesus disse: olha, vocês não precisam ir pelo mundo pregando o Evangelho, vocês não precisam, por enquanto, sair pelo mundo e fazer discípulos. Fica em Jerusalém até que o revestimento venha, e aí vocês vão. Essa era a visão de Jesus. Veja a importância que Jesus dá a esta pessoa. É isso que eu quero incutir no coração de vocês. Se Jesus fala, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. E aí ele está dizendo que é uma necessidade, porque ele pega a igreja no nascimento, no dia de Pentecoste, e vai entregar a igreja, que é a noiva de Cristo, no dia do arrebatamento. Então o Espírito Santo tem uma missão: adornar a igreja e viver até a volta de Jesus. Diga, Fátima. Uma dúvida aqui, pastor. Qual a diferença entre esse sopro do Espírito, essa dúvida, e o batismo do Espírito? Porque aqui quando ele sopra o Espírito Santo, e aí ele fala para eles não saírem, porque vai descer. Aí ele já fala que eles vêm do alto, eles são batizados, falam línguas e tal. Qual é a diferença nessas duas situações? Eu vou te dar uma comparação. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Você sabe o versículo? Deus formou o homem do pó da terra e assoprou nas narinas do homem o fôlego, e o homem se tornou alma. O ser humano, o corpo estava inerte, a vida foi dada através do Espírito que Deus soprou. O novo nascimento é o mesmo processo. O homem sem Deus é morto. Os discípulos, hoje eu estava numa reunião de pastores, o líder me falando, aí eu me comparo muito com Pedro. Eu falei, olha, para aí, a minha visão é outra. Pedro não era nova criatura, um cara que é líder de pastores. Eu falei, porque o novo nascimento vem nos discípulos após a ressurreição de Jesus. Lá que Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito, eles se tornam almas viventes. Novo nascimento espiritual. É o mesmo espiritual. É o mesmo Espírito, é o voar lá do início. É o que dá vida espiritual. Não, lá no, O batismo do Espírito Santo. É outra coisa. lá no início deu vida física. É E o depois ruar. vida do Espírito. Veja, quando Deus assoprou sobre Adão, ele se torna alma vivente, ele vivifica o corpo. Já falei isso aqui, que o espírito do homem é o que vivifica, mas o pecado matou. A nossa conexão com Deus foi interrompida. Eu preciso, Deus é vida, Deus é espírito e vida. Então para eu me conectar com Deus, o meu espírito precisa ter vida, senão eu não tenho conexão. Morto não vai conectar com a vida. Essa vida volta a nós a partir do momento que nós Cremos em no Jesus. Senhor. Isso aí. Você falou isso já mesmo. Tá? E o batismo do Espírito Santo? É outra face. Por isso que Jesus disse. É busca, né? Não, ele diz o seguinte: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Fique em Jerusalém. Leia Atos 1, 4 e 5. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, de mim ouviste.
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja, quem estava dizendo isso era Jesus. Eu não entendo as denominações tradicionais falar que o batismo é um só, momento de aceitação. Isso é o novo nascimento. Lá no capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, ele, inclusive, quem baseia nisto é A.W. Tozer. Ele faz que é um batismo só, e não é, tá? Ele fala, fostes batizados, não é isso? Um espírito formando um corpo. Um Quer corpo. Deus, quer gregos, quer Então, esse batismo é novo nascimento, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. E 13, tá? Esse é batismo do novo nascimento, porque foste batizar todos, ele está dizendo todos, que aceitamos a Jesus, nós somos batizados, nós somos vivificados pelo Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo, igual a Juliana colocou, é uma questão mais difícil. Seria a questão da nossa intimidade, porque eu sempre tenho falado isso. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor em oração, mais forte fica o Espírito, porque a gente está fortalecendo o Espírito. Então, uma das evidências é o falar em línguas. Então, esse batismo, diferente de quando foi lá em Atos, hoje o batismo com o Espírito Santo é essa graduação de relacionamento com Deus. Eu posso... Capítulo 7, versículo 7 de Mateus, o que diz? É que o crente hoje, pedi E dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você vê crente buscando batismo com o Espírito Santo? Sinceramente, eu não vejo. Vai receber quando? Nunca. Você tem que bater. Eu acho que primeiro O crente não busca. Esses dias eu perguntei, você já recebeu aquele calorzinho do Espírito Santo que você se alegrou? Não. Ele ora e não... Olha, a presença de Deus, a presença do Espírito te coloca num outro patamar. Não é Flamengo não, sabe? São duas coisas em outro patamar. Me deixando suave. É outro patamar. Aí já saiu do Espírito. Você está entendendo? A pessoa, para buscar o batismo, ele tem que começar a sentir o gozo do céu aqui. É na oração, é no buscar. O crente só chega aqui, você chama aqui na frente, vem cá, quer batismo com o Espírito Santo? O cara está travado. Vai receber quando? Nunca. Tem que abrir a boca. Abre a tua boca que eu vou encher. Se o cara não abre a boca, não vai receber. tem que ver. Ora. Na minha adolescência, se eu falar, a minha oração, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu só orava isso. Bateu, ué. Porque todos os jovens já eram batizados. Há alguns versículos na Bíblia, lá no capítulo 12, se não me engano, em 1 Coríntios, se não me engano, versículo 30, ele fala assim: todos falam em línguas. Capítulo 12, 30. Acho que é 30, né? Todos quando curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Daí ele fala como de preferência ou de profecia. Mas quando você vai para o capítulo 16 de Marcos, que Jesus dá a missão do evangelismo, e ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Não é isso? Em meu nome expulsarão demônio, porão a mão sobre os enfermos e falarão novas línguas. Então é para todos. Capítulo 2 de Atos, versículo 38 e 9. Leia aí. Versículos 38 e 9. Pedro, no discurso do dia de Pentecostes, ele diz:
Ele está dizendo: esta promessa é para todos, os que estão perto e os que estão longe. Só não recebe quem não quer. É promessa de Deus. E essa promessa foi feita a quem? Agora eu pego vocês. A quem? A quem Deus fez esta promessa do derramar do Espírito Santo? Hein? A todos os primeiros cristãos lá. Deus fez a uma pessoa essa promessa. Por isso que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Meu Pai fez essa promessa a uma pessoa. Abraão. Está lá em Gálatas 3:14. Ele fez a Abraão. Quando ele chama Abraão, ele faz a promessa nossa de salvação e do derramar do Espírito. Muitas pessoas acham que a promessa foi com Joel. Joel foi profeta. E toda a promessa de Deus está vinculada a uma aliança. Está velho, hein? Meu Deus. Gálatas 3:14. Pode ler aí. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido. Então ele está dizendo algo que ele prometeu lá atrás, quando ele disse: sai do meio da tua terra e da tua parentela, que eu vou te dar. Ali Deus já estava canalizando uma família para receber o Messias, e com ele salvação, com ele o derramar do Espírito. Veja, o revestimento do Espírito, eu sempre digo o seguinte: pessoas sem o batismo com o Espírito Santo, eles podem ser cheios do Espírito? Pode. Hein? Pode. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, elas podem ser cheias do Espírito? Sim. Não são batizados? Pode? Sim. Acha ou tem certeza? Eu tenho certeza que você sempre fala do irmão dourado. Cheio. Agora, eu sempre atribuo o seguinte: você pega um copo, você enche até a boca, ele está cheio. O batizar com o Espírito Santo é o transbordar do copo. Você pode ser cheio, mas Deus quer ainda te dar algo mais do que só cheio. É o batismo, é o revestimento, é o transbordar. E aí você se derrama. Se nós soubéssemos a necessidade que Jesus viu do batismo com o Espírito Santo, que ele manda que os discípulos fiquem até ser revestidos de poder, para ser o quê? Minhas testemunhas. Está lá em Atos 1:8. Aí o homem que estava dentro de um quarto, trancado com medo dos judeus, enfrenta a autoridade. O revestimento faz isso. Varões galileus, aí ele fala assim: vocês não estão vendo aqui pessoas embriagadas. Esta foi a promessa, foi aquilo que Deus disse a Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito. Eles ficaram abismados. Lá no capítulo 2, versículo acho que 37 ou 36, ele diz assim: o que faremos? Aí o 38 ele responde: arrependei-vos e credes no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. 3.000 almas ao Senhor. Um cara que tinha negado Jesus com a criada. Olha a transformação. Então, esse revestimento é muito necessário. Bom, eu não vou me deter muito aqui, eu vou caminhar um pouco diferente. Hein? Já? Eu falo sempre nos discipulados que a gente começa, o crente ele precisa
caminhar para parecer com Jesus. E nós temos tantas mazelas que temos que tirar da nossa vida para ir gradativamente melhorando a nossa vida. Nós fomos chamados com este propósito. Está lá em Romanos 8:29. Aquele que chamou foi o mesmo que predestinou para que vocês reflitam Jesus, para que ele seja o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitas nações. Então, qual é o propósito? Esse propósito é antes de todas as coisas. As pessoas pegam isto como predestinação. Na realidade, a palavra pré é uma coisa antes, que Deus antecipadamente deu uma destinação para todos nós. Qual é a destinação? Parecer com Jesus. E como que você vai parecer com Jesus? Cheio de tralha. Aí eu trabalho com a palavra de Deus, com o poder do Espírito, para o homem e ser modificado, a nossa natureza. Irmãos, se vocês soubessem, a nossa natureza é difícil e complicada. Paulo diz o seguinte: não existe nela nada que preste, só tem nela uma lei, que chama lei do pecado. Se você ficar sem fazer nada, você vai pecar. Quando você vê lá capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne, você não precisa fazer força, elas explodem em você. Agora o Espírito, o fruto do Espírito, você tem que desenvolver e se empenhar, e você tem que se render a Deus, e o Espírito faz parte desta caminhada. Senão Deus seria injusto, ele sabendo que você é fraco, sabendo que você não presta, sabendo que no seu corpo, na sua carne só tem a lei do pecado. Você fala, como que vai? Então ele colocou, nos deu a palavra e nos deu o poder do Espírito Santo, para você não caminhar sozinho. É isso que eu estou querendo entrar no coração de vocês. Nós temos o Espírito, que é o nosso ajudador. Então o Espírito está aqui para essa transformação, e Paulo começa a falar, ele fala isso com uma descrição muito bonita no capítulo 3 de 2 Coríntios. A partir do versículo 6 ele começa a falar, ele faz uma comparação do momento da igreja com o passado. Ele diz que o ministério da condenação foi glorioso, que Moisés, quando sobe ao monte, ele fica conversando com Jesus. Quando ele desce, o rosto dele estava brilhando, ele coloca um véu, porque ele estava perdendo o brilho. Muitas pessoas dizem que ele coloca o véu por causa do brilho. A Bíblia diz que ele coloca o véu porque o brilho estava desvanecendo. Aqui fala assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor e se desvanecia. Então todas as pessoas pensam que o véu era por causa do esplendor. Não, é que estava indo embora. Mas ele diz o seguinte, mas no versículo 7, o ministério, ele falou muito mais agora. Leia o versículo 7. O ministério, esse ministério 8. da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está dizendo, se lá foi glorioso, que era um ministério da condenação, ele está dizendo, agora o ministério do Espírito é por demais glorioso. Leia o versículo 17 e 18. Ora,
o Senhor é o Espírito. Não, começa no 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Retirado, não precisa de véu mais. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: o Espírito em nós nos leva a você cada dia transformar-se de glória em glória. E na versão atualizada diz na própria imagem como do Espírito. Então o Espírito veio aqui trazer para nós a natureza divina para ser implantada em nós. Isso é glorioso. Um cara que estava no lixão, Deus pegar, resgatar e colocar a natureza dele em nós. É que nós não temos o hábito de pensar na Bíblia. Isso é majestoso, irmãos. Deus implantar, tirar o resquício de Adão e colocar dele em nós. Está lá em 2 Pedro 1 e 4. Hein? Para você chegar a esse patamar. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o propósito de Deus é resgatar o homem, levá-lo à condição da criação original. Esta é a obra de Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, Ele quer fazer isso. Agora, por que é que nós não deixamos Deus fazer isso? Hein? Porque eu não quero morrer. O eu não quero morrer. É muito sério, irmãos. O que Jesus fez foi para esta finalidade. Nós somos recriados em Cristo Jesus, segundo a sua justiça, para que a gente possa caminhar neste nível. Nós deveríamos ter uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Para você bradar como Paulo bradou: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Olha para mim e me imite, porque eu imito Jesus. Essa é a chamada do crente. Nós fomos chamados para isso, e quem nos ajuda nisso é o Espírito Santo. Bom, falei do ministério, agora vamos falar da profundidade, da revelação. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele, segundo 1 Coríntios capítulo 2, se vocês lerem esse capítulo, tem que meditar a partir do versículo 10, 11, ele diz: quem conhece o homem é o Espírito que nele está. Quem conhece Deus é o Espírito de Deus, que penetra as profundezas de Deus. Ele vasculha lá e traz isto a nós aqui. No versículo 13 diz que nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro misterioso, tem mistérios em contínuo. Capítulo 13 de Mateus, versículo acho que 10 ou 11, quando Jesus fala a parábola do semeador, ele fala para os discípulos: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Eles questionam: por que você fala de parábola para que ninguém entenda e para nós você está aclarando? Ele fala: porque a vocês é dado conhecer
acontecer. A função do Espírito é revelar as coisas profundas de Deus. Então, quando você lê a Bíblia e você paira dúvida, você pede socorro, irmãos. Porque o Espírito é uma pessoa. Eu não vou entrar em detalhe aqui para provar que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que pensa, que sente e que decide. Então ele tem a característica de uma pessoa. E o Espírito, ele está a nosso serviço, mas ele não invade a sua decisão. Ele está ao seu lado, esperando ser acionado. Esperando ser acionado. Se ele não for acionado, ele não entra. Lá no capítulo 8, versículo 26 de Romanos, ele diz: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ele só assiste quando você chama. Se você não chamar, ele vai te ver necessitado, carente, e não vai entrar em ação. A hora que você sabe que tem uma pessoa ao seu lado, você fala: eu preciso da tua ajuda, ele entra em ação. Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis. Então já tem que entender essa pessoa. Deus colocou o Espírito para nos favorecer, nos ajudar. Quando você está com dúvida da Bíblia, ora e pede ajuda ao ensinador. Veja, você vai para a aula com determinados professores e fala assim: esse cara é máximo, eu gosto da aula do professor, porque ele sabe. O melhor de todos os professores chama-se Espírito Santo. Porque ninguém penetra a Deus, só o Espírito. Então tudo que tiver de segredo de Deus, você pede a revelação, ele traz. A Bíblia tem lá no capítulo 1 João 2:27, olha aí. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Quem é a unção? Então não precisa de eu aqui não. Está dizendo que cada um de nós tem a unção. No 20 fala: todos vós têm a unção. E quem tem a unção não precisa que ninguém ensine. Não, é só um post-it. É só um post-it. Porque ele vai ensinar. Então nós precisamos dessa interação. A hora está passando. A falta de conhecimento dos propósitos de Deus a nós, da Bíblia, ela nos leva muitas vezes a fugir da vontade de Deus. Não entristeçais o Espírito no qual está selado para o dia da redenção. Você já olhou do 25 ao 31? O que tem lá? Ele começa assim: 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não mintais uns aos outros, não saia da vossa boca, não furte mais. Então, lá no 31 ele diz: toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia não se nomeie entre vós. Quando você pega esse conjunto de coisas que você pode praticar, tá? E aí o que acontece? Você está entristecendo o Espírito Santo. Olha, eu vou dizer algumas coisas aqui que são sérias. Nós habituamos
um determinado tipo de palavreado que você fala corriqueiramente em família, entristece o Espírito Santo. O que é a palavra toda? Muitos pais falam para o filho seu, M, e acham que é comum. Eu conversei com um pastor, que ele falou isso aqui na igreja. Eu chamei a atenção dele. Ele falou, mas isso é comum. Eu falei, mas a Bíblia diz para nenhuma. E o que é nenhuma? Aí ele foi falar com o pastor dele. O pastor dele disse, Ih, você foi repreendido pelo velhinho. Começou a me... Falou outra palavra tua. Mas, Você está entendendo? Mas quando é o costume na família, na casa, as pessoas falam fora sem sentido. Agora leia Mateus 15, 3 a 6. Isso é muito sério, irmãos. Coisa de Deus não pode brincar. Hein? Deixa alguém ver. 3 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? 4. Não, leia o 6 então. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Veja, você se habitua em família a estar falando estas coisas. Esse dia uma pessoa foi conversar comigo, eu vi que é natural. Aqui na igreja, irmãos. Ela falando assim, eu sou um B. Eu nunca falei isso na minha casa. Você está entendendo? Habituou. A tradição invalida mandamento. A Bíblia diz que não pode sair, não pode. É a Bíblia que fala. Você está entendendo? E aí Jesus está falando com religiosos que tinham a lei. Falou, vocês estão desobedecendo o mandamento porque vocês estão acostumados com uma tradição. Irmãos, olha para a palavra é imutável. Jesus, a Bíblia diz, não pode, e acabou. Não pode ter tempo de ira para estar falando. Quando você é irado, abre a boca, você está sendo boca do diabo. É isso que está lá no versículo 27 do capítulo 4 de Efésios. Você fica nervoso e solta um palavrão, boca do diabo. Aí Jesus diz, pelas tuas palavras será julgado ou justificado. Toda palavra boba que você fala, você vai dar conta em juízo. É a Bíblia, irmãos. Na vez que você falou mesmo, 29 fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra. Nenhuma, é uma palavra absoluta. Nenhuma. A que for boa para promover a Edificação. Então você não pode. Então você tem que olhar com critério para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para não, nenhuma, acabou. Fecha. Então essas coisas muitas vezes atrapalham, entristece o Espírito Santo. É por isso que nós estamos facilitando as coisas e nós estamos perdendo a essência desta pessoa que quer nos elevar um nível de experiência com Deus, de uma alegria transcendente que Ele proporciona a cada um de nós, porque nós deixamos de buscar. Capítulo 4, versículo 4 de Tiago, leia aí. E leia também o 5. 4 e 4, 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Veja, a Bíblia está dizendo que o Espírito em nós, Ele zela com zelo e tem ciúme da nossa vida. Quando você está na igreja,
e se encanta com a coisa do mundo, Deus sente traído. Ele diz infiel, e na outra versão fala adúltero. O amor do mundo está tirando o nosso foco de Deus. E ele fala que o espírito geme com ciúme. A versão diz assim, ó: quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tá? E a gente, nós somos atraídos, nós somos fascinados pelo mundo. Deveríamos ser fascinados por Deus, o Criador, o sustentador, o Deus que embeleza todas essas coisas. Nós devíamos apegar a Ele. A Bíblia diz que quando eu me apego a Deus, capítulo 6, versículo 17 de Coríntios, diz que eu e Deus transformamos-nos em um só espírito. Mas nós queremos ser atraídos pelo mundo. Culto de ensino. Passa um filme bom, vê se não enche de crente lá. Você está entendendo? Você não tem atração pelo Senhor. Você não tem desejo, curtição com esse Deus que te deu. Você sabe o preço da sua salvação? Muitas vezes nós não sabemos nem o que é salvação. Por isso que nós somos atraídos pelo mundo. Salvação é um bem maior. Não existe maior de todos os milagres que nós temos, a salvação. Eu era um perdido, hoje eu sou filho de Deus e tenho uma herança reservada para mim. O dia que eu partir daqui, a herança é minha. Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que o Espírito tem ciúmes de nós. Quando você é atraído pelo mundo, pelas belezas do mundo. Satanás ele é astuto. É que a gente não percebe. Nós estamos numa guerra, num fronte, e muitas vezes somos derrotados por isso. Porque ele arma ciladas, ele faz encantos, ele embeleza. Se você for atraído, você pode. Você tem direito, mas você não pode ser preso por isso. Está entendendo? Eu falei daquelas dificuldades que nós temos de hábitos familiares que muitas vezes nós não entristecemos o Espírito e desobedecemos a Bíblia, mandamento. Você sabe qual era o problema dos judeus aí? O mandamento era: honra teu pai e tua mãe. Mas eles tinham uma tradição. Quando eles queriam pegar o dinheiro dos pais antes do tempo, Corban, eles iam às autoridades religiosas e faziam um acordo: te dou a metade e eu pego o dinheiro dos pais. E a Bíblia diz que era para honrar, e Jesus bate nisso. Vocês estão dizendo Corban, tá? Mas o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Ele está dizendo por causa da tradição, que ao longo do tempo vem surgindo, vocês estão desonrando o mandamento. O mandamento de Deus é imutável. 15. Vamos ler a Bíblia, hein? Mas nós já falamos desse acompanhamento que o Espírito faz, trazendo revelação à nossa vida. Deus é um ser profundo. Paulo diz que o mistério que esteve oculto das gerações, aprove a Deus a trazer esta revelação para nós, a igreja dele hoje, por causa do Espírito. Se não me engano, está no capítulo 1, versículo 26 e 27 de Colossenses. Então, e ele fala dessa revelação, e quem traz isto, a iluminação da nossa mente, para compreender as coisas de Deus no profundo, é o Espírito Santo.
Não achou não, Colossenses? Logo. Achei, tá certo. O que diz sua Bíblia aí? 26. É. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. Ministério, Cristo em vós. Esperança da glória. 26, 27. O que ele está dizendo? O Deus eterno, o Deus de longe, Ele está aonde? Aqui. Cristo em vós. Para você aprofundar no conhecimento de Jesus, de Deus, você precisa da palavra e da ajuda do Espírito Santo. Não seja preguiçoso. Mas Paulo fala aqui, ó, para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O lema hoje, tem algum baiano aqui? Tem lá. É baianês, ficar na sombra, na rede. Ele falava, por isso eu me esforço. O outro que só quer rede, não quer aprofundar, não vai, irmãos. Fica acima, na rede fica acima da superfície. Pastor, essa versão transformadora, 29, por isso, trabalho e luto com tanto esforço. Com tanto esforço. As coisas de Deus não vêm de mão beijada. Eu sempre digo, a salvação é de graça. Qualquer coisa que você quiser tem que se esforçar. Não adianta. Se você quiser subir um degrau, você pode ralar. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai para você subir. E eu acho que essa acomodação é um tempo de acomodação. Deus quer dar uma sacudida. Eu sonho com uma igreja que tenha mestres e doutores na palavra. Eu fico olhando pessoas, a gente se reúne, vamos fazer um churrasco, eu vou. Não se conversa de Deus, conversa de Flamengo, conversa de Bolsonaro e não conversa de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não tem Jesus, você não vai falar de Jesus. E aí você fica com aquela conversa insossa. Isso aqui edifica, traz vida, te conecta com Deus. Rapidamente, nós vamos falar de uma outra aproximação com o Espírito. Existem 3 níveis de relacionamento. Existe o nível físico, o nível de alma e o nível de espírito. No casamento, a maioria das vezes hoje eles trabalham no nível físico. O camarada diz para a mulher, você é isso. Depois que chega o tempo, começa a enrugar, descarta e pega outro, porque ele está trabalhando no nível físico. Há um nível de alma, onde o valor dado à pessoa não é pelo físico, é pelas qualidades internas. E a Bíblia mostra uma relação de nível de alma. Capítulo 18 de 1 Samuel, Jonatas e Davi. O que a Bíblia diz sobre ele? Jonatas amava Davi mais do que a sua própria alma. Nível de alma. Quando Jonatas morre, está lá em 2 Samuel capítulo 1, Davi lamenta. Ele fala, o teu amor
era para mim mais do que amor de muitas mulheres. Hein? Confirmou? 18:1. Tá. E há um nível de espírito. Veja, Pedro teve um nível físico com Jesus, ele caminhou com Jesus. Paulo não caminhou com Jesus. Certo ou não certo? Gálatas 1:11 e 12. Leia, começa a ler aí. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelação. O nível de Paulo era um nível espiritual. Ele não caminhou com Jesus, ele não conheceu Jesus, ele conheceu Jesus por revelação do Espírito. Leia 2 Pedro 3:15 e 16. Está quase no final. Pedro tem 3 tem 18 versículos. Capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha o que Pedro fala a respeito de Paulo. E tende por salvação. Ah, não. É esse, né? Antes de santificar a Cristo? Não. Capítulo 2 Pedro. Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Essa lição. Então, ele está dizendo, hein? Deus concedeu a sabedoria a Paulo. O que é esse nível de sabedoria? Nível espiritual, porque ele não teve contato físico com o Senhor, ele teve um contato espiritual. Ele falou: o evangelho que eu prego é um evangelho recebido por revelação. E Pedro está dizendo, o irmão Paulo escreve coisa tão complicada e tão difícil que muita gente está deturpando. Ele que tinha andado com Jesus, ele que teve um contato físico, ele não expressava tão profundamente como Paulo expressava a respeito de Jesus. Ele fala: Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. É relação espiritual. Por isso que quando você caminha na dimensão do Espírito, você vai mais longe, porque você tem a revelação de Deus. Paulo diz o seguinte: ele vai a Jerusalém, e lá ele encontra Tiago e Pedro, e ele diz: eu expus o evangelho que eu prego aqui. Não havia nenhum evangelho escrito, irmãos. É o mesmo evangelho que eles pregam lá. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Vocês estão entendendo? É relação profundamente com o Senhor. O casal é muito difícil ter uma relação espiritual assim. Eles têm que comungar o mesmo desejo pela palavra, iguais. Nós podemos avançar no relacionamento de alma, mas espiritual você tem que avançar. Por exemplo, amar profundamente a Deus e a palavra, isso num compartilhamento. É isso que muitas vezes a gente sente necessidade. E nós caminhamos muito superficialmente nas coisas de Deus. Deus tem coisas profundas. Jeremias 33:3 diz: clama-me, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Então, se você deseja coisa profunda, peça a Deus, que Ele vai trazer revelação. É caminhar profundo com Deus, ter um nível profundo com o Espírito Santo, ter uma relação com o Espírito Santo, tá? Nós precisamos, irmãos. E
Eu sempre estou dizendo aqui, hoje a ciência, tá? A neuroplasticidade, ela fala uma coisa que a Bíblia já mostra. Quando você é muito apático, não gosta de pensar, os seus neurônios vão definhando e morrendo. Eu participei de uns cursos que o cara falava o seguinte: a nossa mente é como uma casa cheia de cômodos. Como você não vai usando, eles vão se fechando. E a neuroplasticidade diz que você começa a exercitar e você começa a levantar, a reviver os neurônios. Eles começam a fazer conexão. No capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 12, o escritor diz assim: vocês, decorrido o tempo que deveria ser mestre, vocês ainda estão precisando de leitinho. Vocês estão velhos de igreja, mas não conhecem nada da Bíblia. Vocês estão precisando de leitinho. Ele fala: a comida sólida, uma picanha, é só para quem é adulto. Mocotó, essas coisas assim, só para quem é adulto. No 14 ele diz: o adulto, ele experimenta tudo e ele tem a mente exercitada, a mente ampliada, que ele pode discernir o bem e o mal. Então, à medida que você cresce no conhecimento da palavra, a sua mente abre, você tem uma percepção. 1:9 de Colossenses fala entendimento, inteligência espiritual. Você percebe coisa que o mundo não percebe e que muito ao seu lado não percebe. Você já notou isso? À medida que você avança com Deus, você está vendo, percebe o que vai acontecer. E as pessoas, o crente deveria ser, porque nós temos o Espírito Santo, que é uma pessoa e que conhece tudo para te revelar. Isso é caminhada com o Espírito, irmãos. Você vai conversar com a pessoa, Deus começa a te dar lampejos, interação. Nós precisamos avançar nesse ano. O Espírito Santo revela, ilumina. Você não anda às cegas, porque o Espírito Santo vê e te ilumina, te livra muitas vezes da luta, do precipício, da caminhada, desviar do caminho. Então nós precisamos, irmãos, avançar cada dia mais, conhecer essa pessoa. Ele ensina, ele corrige, ele é o nosso auxiliador, ele é o consolador, ele é o revestidor da força de Deus, o revestimento do Espírito. Quem não é batizado, busque, pede ao Senhor, chore, que é para todos. Nós temos essa liberdade de pedir: Senhor, a promessa é tua e eu quero ela, até você receber. Não fica contente com o que você tem, não, queira mais, porque Deus tem mais para nos dar. Amém?